Olá, paz e graça a todos, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Eu sou o Fernando Pereira Batista, aqui do canal Yahushua Reina para Sempre. Quero já agradecer a todos os irmãos inscritos nesse canal. Peço licença para entrar em seus lares. Este é o canal Yahushua Reina para Sempre, que fala do conhecimento dos fatos históricos e dos fatos aleatórios que aconteceu durante a história da humanidade. E nós estamos aqui para continuar passando esse conhecimento. Terminamos mais de 30 partes de Diabo Homem, o ser espiritual que existiu. E nós estamos aqui passando esse conhecimento. Nós não estamos aqui com a verdade absoluta, nós estamos aqui simplesmente passando as escrituras já cumpridas, interpretadas, sem forçar a interpretação, sem ter uma interpretação própria, porque nós não podemos ler a Bíblia e interpretar a mesma. Também não podemos forçar a interpretação, ler um versículo, somente um versículo, porque a Sociedade Bíblica Brasileira, ela colocou capítulos, títulos, mas nós sabemos que a Bíblia sempre foi pergaminhos. A Bíblia sempre foi pergaminhos, sem capítulos, sem versículos, sem títulos, epígrafes. Isso tudo foi a Sociedade Bíblica Brasileira. Por um lado, ajudou bastante a leitura dos brasileiros, daqueles que estão comprando esse livro, que eles colocaram o livro sagrado. Nós sabemos que nós recebemos a cópia das escrituras, sabemos que os nomes português Brasil, os nomes ingleses, em todas as línguas que foi traduzida, por mais que os nomes estejam diferentes, a história é a mesma. A história, nenhum homem, nenhum ser humano pode ter mexido na história. Os irmãos estão entendendo? Então, alguma interpretação, sim, mas na história, nenhum homem teve essa capacidade, esse nível, porque a história é a história do próprio Criador. Os irmãos estão entendendo? Então, nós vamos passando esse conhecimento. Hoje, antes de eu já fazer essa leitura aqui, eu quero pedir aos irmãos que os irmãos possam estar vendo os vídeos de Diabo Homem, o ser espiritual que existiu. Muito conhecimento, o conhecimento lendo a Bíblia de uma forma literal, profética, simbólica. E também eu quero falar aos irmãos que assistem o canal Yahushua Reina para Sempre, para estar assistindo o canal Luzes da Graça. É um canal que o canal Yahushua Reina para Sempre, tenho aprendido muito. E as mensagens do nosso querido irmão Paulo, as mesmas transforma mais o nosso interior, transforma mais os nossos corações, e palavras que sustenta a nossa fé, fortalece mais a nossa fé. Então os irmãos podem estar lá no canal, indo lá no canal Luzes da Graça e vendo os vídeos, visualizando que o nosso querido irmão é um instrumento, como eu também sou, e muitos irmãos aqui nas plataformas digitais também são. Nós não fazemos acepção de pessoas, de irmãos. O que nós combate aqui é confrontos de ensinamentos, confrontos doutrinários. Aí nós combate mesmo, né? Porque estamos caminhando para um caminho da perfeição da história da Bíblia, dos livros banidos, porque nem todos pensam igual, mas nós temos que chegar a um perfeito conhecimento, tá bom, meus irmãos? Então hoje eu falei que eu ia fazer um vídeo, vou fazer em duas partes, falando um pouquinho sobre se esta guerra que está acontecendo agora
a mesma tem alguma profecia, se tem alguma profecia na Bíblia de Gênesis ao livro do Apocalipse, se tem alguma profecia dessa guerra que está acontecendo agora, nos livros chamados apócrifos, que eles baniram da Bíblia. Igual eu falei, tem muitos irmãos que falam, acreditam que esses livros, esses 66 livros aqui, separados lá no Concílio de Nicéia, que eles deram o nome de canônicos, eles somente acreditam nesse livro. E outros irmãos acreditam em outros livros que foram banidos, chamados apócrifos, e outros somente acreditam que só este aqui, chamado conjunto de livro, Bíblia, só esse está inspirado por Deus. E por isso que eu falo, quanto mais nós ter o perfeito conhecimento é melhor, porque eu respeito. Tem irmãos que falam, mas a Bíblia já é o suficiente. Mas eu pergunto aos irmãos, será se aqui é o suficiente? Eu não estou falando de salvação da sua alma, de inferno, nada disso, de maldição, mas é para que nós cresça mais, para que nós descobre mais. Isso é importante e é isso que o canal Yahushua Reina para Sempre busca o entendimento perfeito, busca o livro de Enoque, busca o livro de Adão e Eva, o primeiro livro de Adão e Eva, busca esses livros que são muito importantes para nós ter um conhecimento perfeito, não conhecer Deus totalmente, mas ter um conhecimento perfeito dele, porque ele é que está com a verdade. Tá bom, meus irmãos? Então, eu respeito as suas opiniões, se vocês não acreditam nos livros chamados apócrifos. Eu só não concordo quando alguém vem aqui nas plataformas digitais dizer que aqueles livros não estão inspirados por Deus. Aí eu desconcordo. Aí você pergunta, por que, Fernando? Porque no momento que as pessoas dizem que os livros banidos é apócrifos, que não tem inspiração de Deus, aí eles vêm aqui para a Bíblia, os 66 livros de Gênesis, Apocalipse, diz não, esse aqui está inspirado e aqueles não está. Aí é que vem a pergunta, aí eu não concordo. É a mesma coisa eu vi um irmão um dia desse pegando a história dos Hebreus, um livro, a história dos Hebreus de Flávio José, dizendo que era um livro muito bom, que era um livro ótimo para ler, da história. Aí ele falou, mas não é, esse livro não é inspirado, igual a Bíblia é. E eu fiquei observando ali dentro de mim, pensando, mas como que ele pode afirmar que a Bíblia é inspirada e aquele livro não é? Mas quem disse para ele que a Bíblia é inspirada e os livros que não entrou aqui, chamado apócrifo, não são inspirados por Deus, pelo Espírito de Deus? Mas quem disse? Quem falou isso? Quem ensinou isto a ele? Então, essas perguntas que nós fazemos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Você não é obrigado a acreditar. Você não é obrigado a acreditar nos nossos ensinamentos, andar como nós andamos, mas é um canal que acredita, é um canal pleno. Direto à pista, eu não quero falar em geopolítica, eu estou pedindo sabedoria a Deus, que eu quero abrir outro canal para falar das histórias que aconteceu, as histórias aleatórias, as histórias que aconteceu mais fora da Bíblia. A história dos navios tráficos negreiros, das colonizações, dos países, da república. E eu quero colocar o nome do canal Historiador Preterista. E lá vamos falar da geopolítica, vamos falar daquilo que tiver em nosso alcance. Mas o canal Yahushua Reina para Sempre, vamos falar só dos conhecimentos históricos, fatos históricos,
para que nós não venha misturar as coisas. Tá bom, meus irmãos? Então fica o convite. Eu vou estar pedindo sabedoria, estar conversando com meu filho, ele que me ajuda nessa parte aí de vídeo, de canal, que edita os vídeos, para que nós venhamos abrir um canal para falar sobre estas coisas que também são muito importantes para o nosso crescimento e conhecimento também, tá bom, meus irmãos? Tanto a fé e tanto a razão. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, mas eu não quero entrar na geopolítica, porque essa parte aí eu vou deixar para quem tem um canal que fala de política, o canal Os Especialistas Internacionais, que falam em guerras, né? A mídia corporativa, tradicional. Mas eu quero falar se tem alguma coisa a ver com uma das profecias escritas aqui no livro Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, nos livros apócrifos que eu acredito. Se esta guerra está narrada, está na história aqui. É isso que eu quero falar para os irmãos. E vai ser breve, eu quero fazer em duas partes. Se tem alguma profecia para essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque eles, há muito tempo, os teólogos, a teologia moderna, aqueles que são doutores, que colocam anel no dedo, que fazem cursos teológicos, que estudam, que são filósofo, que tem vários títulos que eu não vou estar citando aqui, e vivem de méritos, acham-se o dono da verdade, acham-se os mais sábios, mas eu quero estar falando aos irmãos que o preterismo completo, a palavra preterismo completo é aquele grupo de pessoas que acredita que as profecias da Bíblia já estão todas cumpridas. Dos livros, tantos canônicos, tantos apócrifos, aquele livro que você acredita ou não. E quando nós entramos no assunto de profecias cumpridas da Bíblia, que todas que têm o preterismo parcial, que acredita que ainda vai haver a ressurreição dos mortos, dos vivos, e que ainda vai haver a vinda de Jesus, o juízo de Deus, é o preterismo parcial. Grupo de pessoas que acreditam que a metade das profecias estão cumpridas, e o preterismo completo, que é um grupo de pessoas onde acredita que as profecias estão todas já plenamente consumadas, cumpridas. E é isso que nós aderimos e acreditamos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, eu, Fernando Pereira Batista. Então, quando nós for debater com um futurista, um dispensacionalista, falando assim, que espera a dispensação é essa, que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Vai haver o arrebatamento, vai haver o Amargedon, vai haver aquilo que está escrito no livro do Apocalipse para um futuro incerto. Ainda vai vir o anticristo vai vir. É o futurismo, para que os irmãos entendam. Aí eles dão vários nomes. Aqueles que acreditam que Jesus vai vir no meio da tribulação, eles colocam o nome de meio tribulacionista. Aqueles que acreditam que ele vai vir depois, pós-tribulacionista, e aqueles que acreditam que ele vai vir antes, pré-tribulacionista. E tem os amilenistas, que acreditam, lê a Bíblia de uma forma literal, que os 1000 anos narrados no Apocalipse capítulo 20, na visão de João, eles entendem que é literais, números literais. Enquanto eles falam para nós que nós
somos preterista completo, nós só acreditamos em símbolos, só fala em simbologia, tudo a Bíblia está toda de símbolo. Mas não é assim, meus irmãos. Eu sempre falo que nós que acreditamos que as profecias estão todas cumpridas, nós temos que ler a Bíblia, nós aprendemos a ler a Bíblia de uma forma literal, profética e simbólica. Literal é aquilo que acontece continuamente na nossa vida terrena, que acontece nesse mundo físico. Profético, uma coisa que vai acontecer. Profecias e simbologias é comparar um algo que é físico com uma coisa que é um símbolo. Então, lemos profeticamente, literalmente e simbolicamente. E a língua dos profetas, que está aqui registrado na Bíblia, que profetizaram os 4 evangelhos, até as palavras de Jesus de Nazaré, Yahushua de Nazaré, quando ele profetizou, ele usou figuras de linguagem. Por mais que chegou no português Brasil para nós, ele usou figuras de linguagem. Era o modo que eles falavam, em símbolos, em figuras, usavam. Você não vê a profecias que, aliás, o sonho e da revelação que Daniel teve, que ele teve que pegar os animais, os símbolos. Você não viu? Até o próprio Deus revelou ao próprio Nabucodonosor uma estátua. Deus que é espírito. Isso está dentro do hebraico, meus irmãos, que existiu, que se perdeu com o tempo, que é o que sabemos algumas palavras. Então, ele pega um animal, ele pega o leão, ele pega o leopardo, ele pega o leão, pega o urso, pega o leopardo, depois ele pega um monstro de 10 chifres, simbologia de reis, de poder, era figura de linguagem. Então, quando nós vamos conversar com o irmão ou debater, porque debater é um pouco difícil, porque quando nós conversamos com o irmão que é teólogo, que é muito sábio nas escrituras, que ele diz que ele lê de Gênesis, ele conhece de Gênesis, Apocalipse, que ele estudou 3 anos, fez faculdade teológica, 5 anos, 10 anos, e também ele é uma autoridade, ele cuida de uma igreja, ele é o pastor presidente. Aí chamam a gente para debater, mas eu falo para os irmãos uma coisa, até aqueles que são conhecidos, que têm canais maiores na mídia, líderes religiosos, que estão nas rádios FM, AM, quando chamam um irmão que acredita que as profecias estão cumpridas, todas, esses irmãos teólogos, eles ficam sem saída. Eu não estou falando aqui para me gloriar, para tocar trombetas, mas por que os irmãos ficam sem saída? Que não vai ter uma resposta, que vai ser, eles vão ser refutados em tudo que eles aprenderam nas suas teologias modernas, em cima do seu anel. Eles vão ser refutados não pelo irmão que acredita que as profecias estão cumpridas, mas vai ser refutado pela própria Bíblia, pela própria história consumada. Porque o irmão que acredita que as profecias vão se cumprir, ele vai pegar os capítulos, ter esse contexto e vai mostrar ao irmão, olha irmão, isso aqui foi escrito no ano tal, na cultura tal, na geração tal. E Jesus estava nessa geração. O apóstolo Paulo falou para quem? Aplicou a palavra em quem? A profecia foi para qual nação? O que é figuras? O que é profecias aqui? Qual é essa linguagem dos profetas? Então, eu estou falando isso para os irmãos porque quando os irmãos vão entrar em debate
com os irmãos que acreditam que as profecias estão cumpridas, a própria Bíblia vai dar resposta para os irmãos que acham que é o dono da verdade. E isso é maravilhoso, por isso que eu estou alegre, contente, porque o Pai nos revelou isso. E quando nós ouvimos o que nós estamos ouvindo agora, nesses dias, nesses meses, que eu terminei a série Mais de 30 vídeos, dizendo que na visão de Daniel, no sonho de Daniel, que ele viu a pedra caindo no pé da estátua. Quando, lá no capítulo de número 2, a pedra que ela é cortada sem auxílio de mão humana, mas a pedra estava simbolizando a rocha, o próprio Yahushua, o próprio Jesus. Ele simbolizando a rocha que veio aos pés da estátua, ela foi tirada do monte muito alto. Está dizendo que ele veio de Deus, o Filho de Deus. Ele veio esmiuçar, acabar com os poderes, com os impérios. E hoje nós temos a confirmação, meus irmãos, que a pedra veio acabar com a estátua, com os poderes imperiais. Veio acabar com o poder imperiais dos homens, dos imperadores, dos reis. Acabou com cabeça de ouro, acabou com a prata, acabou com bronze, acabou com ferro, a perna esquerda, a direita e os 10 dedos misturados com barro. Não precisa a gente nem responder. Hoje, a pergunta que eu faço aos irmãos dispensacionalistas que acreditam no arrebatamento, que eu respeito, na vinda de Jesus, na guerra do Armagedon, porque vocês aprenderam assim, eu também aprendi assim. Eu aprendi a pregar o arrebatamento da igreja. E hoje eu vejo como que diz, como eu fui enganado, como que eu fui ensinado errado, eu com a Bíblia na mão, mas pela escuridão da religião, que tampa a mente dos filhos de Deus, das filhas de Deus. E eu preciso fazer esse vídeo para falar aos irmãos que eu não sou dono da verdade. Eu sempre falo isso. Que nós aqui estamos passando o conhecimento perfeito de Deus e verdadeiro. Porque muitas pessoas não gostam do conhecimento, não buscam o conhecimento. As pessoas buscam o que, Fernando? Elas buscam o materialismo. As pessoas, elas buscam o que? Materialismo. As pessoas, eu sei, meus irmãos, eu passo por isso, você passa, sua família passa, a minha passa, a minha carne passa. Mas materialismo é a natureza adâmica. Eu entendo. O materialismo é que as pessoas não querem viver nessa vida aqui terrena, essa vida temporal aqui, ela é dura. Ela traz desafios para nós. Essa vida temporal, ela traz muitos desafios para a nossa vida temporal, para nossos corações, para a nossa carne. E a nossa carne não aceita. A nossa carne quer o quê? A nossa carne quer ir para um patamar melhor, quer ir para um nível melhor. A nossa carne quer o quê? Um paraíso. A nossa carne quer o quê? Que não tenha mais dor, não tenha mais morte biológica,
E aí, os queridos irmãos, por passar por isso, pela carne que não aceita, aí acreditam em tudo que esses líderes, que esses teólogos e ensinadores estão ensinando. E o pior disso, que é muitos. É muitos. Aquilo que Jesus disse, que um cego guiando o outro cego vai cair aonde? No buraco. Vai cair no buraco. Então, meus irmãos, profecias todas cumpridas, mas aí você pergunta, é a pergunta para os irmãos, que os irmãos sempre fazem para nós. Se Jesus já veio, o que vocês estão fazendo aqui? Se Jesus já veio, as profecias estão cumpridas, por que morte? Por que guerras? Por que dor? Por que doenças? Por que assassinatos? Estas são as perguntas, as perguntas primordiais dos irmãos que estão dentro do sistema. Por quê? Por causa da nossa carne, das nossas necessidades físicas. Mas vocês lembram o que Yahushua de Nazaré disse aos seus discípulos? Que muitos pregadores pregam isso dentro das igrejas, chamadas igrejas, para trazer um ânimo às pessoas que estão passando por dificuldade. Ele disse aos seus discípulos, para eles, no mundo deles, vocês terão o que? Aflições. Aflições. Mas ele fala o quê? Tenha o que? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo era o mundo da lei que ele estava falando. Ele venceu o mundo na carne, na natureza adâmica. E ele falou aos discípulos, e vós também vão vencer. A memória da carne, ela se repete. A natureza adâmica sempre vai estar aqui, meus irmãos. Entendam isso. Meus queridos irmãos evangélicos, meus irmãos que estão dentro do islamismo, do cristianismo, judaísmo. O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus já chegou. Só falta ele ser manifestado. E as perguntas sempre eu não acredito no preterismo completo. Eu, Fernando Pereira Batista, quando eu comecei a ouvir os irmãos que acreditavam que as profecias estavam cumpridas, eu mesmo peguei essa Bíblia aqui, comecei a ler, pregava, era presbítero, cuidava de igrejas. Foi difícil porque para quem tem família, que está acostumado com os filhos, de deixar de ir nas igrejas, nos cultos, na escolinha, levar as crianças, é difícil. E você tem que ter um jogo de cintura, você tem que ter uma paciência para saber lidar com os filhos, com a esposa que gosta, que quer, e você não pode impedir, você tem que usar de sabedoria, porque não é fácil, meus irmãos, é a nossa vida temporal. E eu peguei essa Bíblia aqui, e eu escrevi aqui na Bíblia, eu escrevi nessa Bíblia aqui, olha, eu, Fernando Pereira Batista, não acredito no preterismo completo. Eu escrevi aqui. Eu não sei em qual folha, mas eu escrevi aqui, meus irmãos. Eu, Fernando Pereira Batista, não acredito no preterismo completo. E hoje, Deus me deu entendimento. Então, você tem que ter razão e fé. E as palavras verdadeiras de fé é que você vai vencer. Tenha bom ânimo, como Jesus falou aos discípulos.
que essa vida traz dificuldades, que essa vida sempre vai ter dificuldades, sempre vai ter doenças, sempre vai ter enfermidades, sempre vai ter emprego e desemprego, sempre vai ter sol, lua, dia e noite, conquistas e derrotas, alegrias e tristezas. Você não leu o livro lá do sábio Salomão, Eclesiastes? Ele deixou bem claro para a nossa vida terrena. Tudo debaixo do sol. O que sucede lá no mundo da lei, antes da vinda de Jesus. O que sucede ao ímpio, sucede ao justo. E ele vai narrando, é um livro maravilhoso para nossas vidas carnais. Há tempo de abraçar, tempo de desabraçar, tempo de chorar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar, tempo de colher. Ele disse tudo isso embaixo do sol, porque o escritor, que eu acredito que foi Salomão, ele passou por isso que nós estamos passando. Por mais que ele foi rei, mais sábio, teve muito dinheiro, que foi um rei de Israel, assim é nós também. Eu vou voltar e vou entrar já na leitura, mostrando a vocês se esta guerra se tem alguma profecia falando desta guerra entre a Rússia e a Ucrânia na Bíblia. Tá bom, meus irmãos? Fique com essa palavra. Que o reino já é chegado, ele já chegou. E ele não é um lugar, aprenda isso. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus está chegando. O evangelho do reino. O reino de Deus está entre vocês. Ele não disse, o reino de Deus está no local. Está no céu. Está na terra. Ele disse, ele está entre vocês. Tô indo, daqui a pouco eu volto. Não perca. Um abraço a todos. Paz e graça.